E aí, pessoal, tudo bem? Continuando as nossas generalizações, né? A gente do plano para o espaço, a gente vai relacionar, né? A gente vai ver agora como generalizar para o espaço o nosso critério anterior para um campo gradiente no plano, né? Então, qual que era o critério para um campo gradiente, né? A gente tomava uma função, um campo vetorial qualquer, né? Vetorial F. E esse F, ele era descrito, né, por um MI, NJ, mais um PK. Colocou PK, né? PK, N, PK, né? E ele precisava ser continuamente diferenciável, né? Então, a gente tomava que esse campo, esse F, ele era gerado como um gradiente de uma outra vizinha para para alguma Fzinha, que já está no espaço, né? Então, se isso for verdade, né? Então, del M, del Y vai ser igual a del N, del X, del M, del Z vai ser igual a del P, del X e del N, del Z vai ser igual a del P, del Y. Ok? É, MYNX, MZ PX e NZPY, tá certo? Então, e qual que era a prova, né? A prova para isso aqui, né? Se a gente tomar alguma F, né? Um F gradiente gerado por mim, né? Quando a gente escreveu antes, né? A gente estava tomando M igual a del F x, N igual del F Y e Z e P del F del Z. Isso aqui é pela definição do gradiente, né? É direto pela definição do gradiente. E, né, aqui também é verdade que del M, del Y é a derivada disso em Y, né? Então vai ser del 2F, del X, del Y. De derivado em Y. Né? E isso, né? Se essa função é continuamente diferenciável, né? Ela precisa ser igual a del 2F, del X, del Y. Essa ordem não pode importar, né? E isso nada mais é, né, do que a del N. Okay? Uh, e aí a gente está misturando duas derivadas parciais, que são iguais entre elas justamente pela hipótese delas serem continuamente diferenciáveis, né? E as outras duas igualdades, né, a gente prova exatamente da mesma forma, tá? A gente repete essa relação para as outras igualdades, ok? Então, para a gente poder verificar isso é bem tranquilo, né? Vez que só repetição. Uh, então, embora o critério pareça mais complicado, né, de lembrar e verificar, que o de duas dimensões, né, que envolve apenas uma única equação, não é difícil de aprender a aplicar. Então, para fins teóricos, a gente pode expressar isso de forma mais elegante usando o vetor tridimensional rotacional, tá? Usando o vetor rotacional.
E aí, a gente cabe aqui uma definição. Aqui a nossa definição é a seguinte. Seja F dada por M, I, N, J, P, K, e ela é diferenciável. A gente define nós definimos o rotacional F como sendo F igual a BY menos Z chapéu, MZ menos BX J chapéu, mais NX menos MY chapéu. Tá? E de onde a gente está tirando isso? Tá? Isso a gente está tirando do determinante dessa matriz. I J K del X del Y del Z e M N K, determinante dessa matriz, né? Aqui, lembrando da notação, né? Esse del X é del X, del Y é del Y, tá? E isso, né? Também ele pode ser representado como sendo gradiente vetorial F. Aqui, né? A gente lembra aqui que é o gradiente, né? Então, essa equação é a definição, tá? As outras duas que é geral, né? Essas outras duas aqui, né? Nos dão uma forma simbólica de escrever e de lembrar, né? Essa equação, uma vez que a equação não é muito intuitiva de lembrar, quando a gente lembra dele como determinante fica bem mais fácil. Gato tá aqui marcado aqui tudo, então talvez a vaze um pouco o áudio dele brincando, qualquer coisa que seja possível derrubar. Quando acabou de descobrir que. Então, nem a primeira nem a segunda equação do determinante contém o tipo de coisa que a gente pode colocar, né, num determinante. No entanto, se a gente avaliar usando a expansão de Laplace pela primeira linha, né, usando a expansão de Laplace por aqui, né, essa primeira, a gente obtém de fato, né, obtém essa expressão de fato. Da mesma forma, se a gente avaliar o produto vetorial dessa relação, a gente vai acabar caindo nesse determinante, né? Usando a interpretação vetorial. Né? E aí a gente, depois desse produto, a gente vai de fato, né? Cair, né? Na expressão para o rotacional. Okay? Então, usando o campo vetorial rotacional de F, o nosso critério vai ser o seguinte: se eu tenho um campo vetorial que é um campo gradiente, né? Que é um campo gradiente, então o rotacional desse campo vetorial é zero. Um vetor. Okay. Então, a gente tem essa relação. Essa relação é obrigatória. Tá bom? Então, ao lidar com um campo vetorial plano, né? Por exemplo, um F
igual a um M de XY, versor I, mais um N de XY, versor J, a gente só tem duas componentes, né? Então, ele está no plano, né? Então, demos o nome rotacional de f, quando a gente estava trabalhando com isso, a uma função escalar derivada parcial em relação a x de n, menos a derivada parcial em relação a y de n. Enquanto que para um campo vetorial f no espaço, rotacional de f é uma função vetorial. Tá? Então, no entanto, se a gente pensar no campo bidimensional f como um campo no espaço, ou seja, um com uma componente k igual a zero, e não dependendo de z, então a gente usa a definição, essa definição inicial de rotação, né? A gente usa essa definição e a gente pode imediatamente calcular que o rotacional desse f, para um caso com o componente k igual a zero, né? Então, o rotacional desse f vai ser de fato nx menos my, que é o que a gente, versor k, que é o que a gente já tinha visto, né, na situação do plano. Então, o rotacional tem apenas uma componente k, e então, se a gente está lidando, né, com uma situação de campos bidimensionais, é natural a gente dar o nome do rotacional de f só para a componente k, tá? E isso não é universalmente aceito, tá? Essa terminologia não é completamente aceita, mas a gente pode chamar, por exemplo, de um rotacional escalar, porque a gente está falando só de uma direção. Então, as outras, claramente, claramente. Mas a gente não vai usar nenhum nome geral para nx menos my, tá? Então, naturalmente, a questão aqui é que a gente pode verificar, né? Se a nossa relação, se essa, por que essa relação aqui ela é verdadeira? Essa relação aqui é verdadeira. É, uma vez que ela não parece óbvia, né? Não é imediata. Equações envolvendo rotacionais são equações que a gente vem trabalhando desde o começo da vida em matemática, né? Então surge a questão que a gente e outra questão que a gente pode tentar verificar é se a recíproca é verdadeira, né? Se é uma relação de C e somente C e não só uma relação de C. Ou seja, se o rotacional de f é igual a zero, f é necessariamente um campo um campo gradiente, né? Como nas duas dimensões, isso requer algum tipo de restrição no domínio, né? E a gente vai voltar a esse ponto depois de a gente estudar o teorema de Stokes. Por enquanto, a gente vai assumir que o domínio é todo o espaço tridimensional, né? É o caso, e nesse caso aqui é verdade, tá? Então, que é verdade o seguinte teorema. Para o domínio completo, o teorema é verdade se f é continuamente diferenciável para todo x, y, z. Então, o rotacional da f igual a zero implica que f é um campo gradiente.
Então a gente vai provar isso mais à frente, tá? Se f é um campo gradiente, a gente pode calcular a correspondente função potencial matemática, né? F de x, y, z, pelo análogo tridimensional, né? Dos outros dois métodos descritos anteriormente, quando a gente estava estudando o caso bidimensional. Então a gente vai realizar um exemplo, tá? E o exemplo é o seguinte: para quais valores? Para quais valores? C, né? Ou para qual valor? Não. Para que valores, se houver, tá? Se houver de C, a gente vai ter que F y i mais x mais cz cy c, j, né? Y quadrado. Tá? E para quais valores a gente vai ter que isso é um campo conservativo? Ou seja, se é um campo conservativo, se ele for um campo gradiente, tá? Para quais valores de C, a gente vai encontrar uma função potencial correspondente. Então, se a gente usar as relações que a gente encontrou, a gente calcula as derivadas parciais relevantes. Quais são as derivadas parciais relevantes? My, tá? My imediatamente, que é 1. Nx, também imediatamente, é 1. Nz, que é cy. Py, 2y. Mz igual a 0. E px igual a... Então, aqui são... Tá? Então, aqui, se a gente olhar as três equações que a gente briga, né, para o rotacional, né, a gente olha para cá e fala, esse cara tem que dar 0, né, esse cara tem que dar 0. Então, todo mundo aqui tem que zerar. Todo mundo aqui tem que ser igual, na verdade. Esse aqui, esse com esse precisa ser igual, esse com esse precisa ser igual, esse com esse precisa ser igual, para poder zerar, né? Então, daqui, essa condição só é estabelecida se C for igual a 2. Tá? Então, para esses valores de C, a gente agora encontrar uma condição para que isso seja campo conservativo. E aí, qual que é a função potencial? Né? A gente lembra que tem dois métodos. A gente vai fazer primeiro pelo método 1. Método 1. Então, pelo método 1, a gente usa o segundo teorema fundamental do cálculo, tomando 0,00 como sendo um limite inferior conveniente, né, para integral, pode ser outro conveniente. E a gente usa, né, a gente vai usar um subscrito 1 para o limite superior, né, para poder evitar a confusão com a integração de variável. Então, a gente vai tomar o seguinte: a nossa f x1, y1, a potencial, tá, é igual a uma integral do ponto 000 até o ponto x1, y1, z1, tá? Da nossa função. Da nossa função. Vamos z dy quadrado, quadrado. Tá? Então aqui a integral ela é independente do caminho para esse c escolhido, né? A gente escolheu c igual a 2, então esse
conservativo, então é um caminho. A gente pode usar qualquer caminho, tá? Então a gente vai escolher um caminho que seja conveniente, tá? Então, a gente pode pensar em 3 segmentos, tá? Pode pensar em três segmentos. A gente está olhando o plano. A gente está olhando o plano. Isso, beleza. E, então aqui eu posso tomar primeiro um caminho até. Depois, caminho perpendicular aqui. Então, até y1, caminho, c1, c2. E por último, nível, né? Porque isso aqui tem que ser paralelo ao outro, né? Então aqui, c2. Depois eu subo. É o meu ponto genérico, c3, x1, tá? Então, vamos olhar esse caminho, um caminho o x mesmo, o y é zero e o z é zero. Então, dx, x mesmo, dy, zero, dz, é zero. E mais, no C2, x é x1, o y é y e o z é zero. Então, dx zero, dy é dy, dz é zero. Tá? Porque aqui x1 é uma constante, então dx tem que ser zero, né? E o C3, x, x1, y, y1 e z é z mesmo. Agora, dx é zero, dy é zero, dz é dz. Tá? E agora a gente usa isso, né, para calcular a integral de linha, né, sobre todos os 3 caminhos. Né? Então, a integral de linha sobre C1, C2, C3 da função x mais z yz y mais o quadrado dz. O que é isso? Isso aqui é a integral 0 de x1 de 0 dx mais integral 0 a 1 de 1 mais 2 0 dy mais integral d1 de y quadrado tanto essa integral aqui, a primeira dá zero, a segunda dá x1, y1, a terceira ela dá y quadrado mais 1/3 z cubo, z1 ao cubo sobre 3. Então, se a gente substituir os valores, né, e colocando uma constante aleatória, né, a gente pode tomar a função potencial ao invés do f de x1, z1, pega o f de x com z. Então, a gente
a gente se aproveita desses valores, né? Então, x de y mais y quadrado e mais 1/3 de u mais uma constante, tá? E aqui a gente adicionou uma constante arbitrária, justamente a integração, para poder compensar a nossa escolha arbitrária de origem, né, em limite inferior da integração no ponto 00. Uma escolha diferente poderia também ser adicionada, e a gente acabaria caindo no constante, tá? O nosso trabalho aqui, né, agora é verificar, né, se de fato isso aqui é verdade. Então, eu deixo isso a cargo de vocês, porque isso é fácil, né? É fácil verificar que o gradiente dessa função vai dar o nosso campo vetorial f, tá? Então, que é o campo que a gente começou. Isso aqui é fácil de verificar. Usando o método 2, a gente também pode resolver e tem que dar a mesma coisa, né? Pelo método 2, isso nos requer integral de linha, mas o trabalho, quer dizer, isso não requer uma integral de linha, mas o trabalho ele precisa ser cuidadoso, tá? Sistemático, para evitar que a gente perca no meio das equações. A gente agora vai olhar para algum f de x, y, de tal forma, assim como olhar as derivadas, né? A f índice x, f índice y e f índice z. Se a gente olhar para uma função, para essa função, a gente sabe que as derivadas essas derivadas precisam ser y, x mais 2yz e y quadrado mais z quadrado. Por quê? Porque são esses caras que estão na função gradiente que foi dada, tá? Então isso é equivalente a três equações. Primeira equação, f índice x é y, tá? F índice y é x mais 2yz e f índice z é y quadrado mais z quadrado. Tá? Então, para a primeira equação, né, integrando com relação a x, e a gente vai conseguir, né, que f de x, y, z é igual. A gente integra isso aqui em x. Então, x de y, tá? Mais alguma coisa, que é a função de y e z. Tá? Z é uma função arbitrária aqui. Né? Del f, del x, del y é igual a x mais del g, del y. Okay? E daí, né, da nossa relação, esse cara aqui é o quê? Fy. Então, isso aqui tem que ser igual a x mais 2yz. Ok? E daí, bom, daí a gente sabe, então, que x e x está aqui. Então, a nossa relação é que del g, del y é 2yz. Tá? Ok? Então, agora a gente integra em y, né? Se a gente integrar em y, a gente tem que o nosso g de yz é o quê? Integrando esse y, a gente vai ter y quadrado z, né? Mais alguma função dependente só de z. Tá? Agora h é arbitrário. Daqui, né? Iterando, então f de x, y, z é o quê? É xy mais g. G é y quadrado z mais a h. Tá? E a gente deriva esse cara em z agora. Então, del f, del z é o quê?
é y quadrado, né? Mais a galinha de z. Né? E quem que é esse cara? É esse cara aqui. Então, isso aqui é y quadrado mais z quadrado. Qual que é a consequência? A consequência é que a derivada da h é z quadrado. Então, h 1/3 de z mais uma constante. Ok? E por fim, então agora, a f é de y mais y quadrado z mais a h. Tá? Que é exatamente o valor que a gente encontrou no método, tá? Então, assim como a gente fez no caso bidimensional, tá? A gente vai traduzir uma ideia anterior, tá? A linguagem de diferenciais. Então, a gente tem uma expressão formal. A nossa expressão formal é m com z x n dy mais p dz, tá? Que aparece no integrando, essas integrais de linha, é chamado de um diferencial. Se a f potencial, tá? Se a função potencial é uma função diferenciável, então a sua diferencial total, ou simplesmente diferencial, é definida como df, e a df, né, vai ser del f x, x mais del f del y dy mais del f del z dz. Tá? E essa diferencial, a diferencial inicial, tá? Essa diferencial é chamada de exata, tá? Em algum domínio D, quando M, N e P são definidos se é uma diferencial total de alguma função diferenciável potencial f de x, y, z. Num domínio que se existe, né? Alguma x, y, z, em D, né? De tal forma que, sabe, né? Gravado na nossa consciência, que M é del x, N é del y e P é del f do z. Tá? Então, a gente tem um critério, tá, para diferenciais exatas. Então, o critério é o seguinte: seja D como sendo um domínio, e M, N e P são continuamente diferenciáveis. Então, em D, a gente precisa que M dx mais N dy mais P dz, tá? É exato, né? E isso, se isso é exato, então PY é igual a NT, MZ é igual a X e NX é igual a MY. Tá? Isso, e se D é todo o espaço tridimensional, então a gente é verdade a volta. Tá? Se D, se D é o espaço tridimensional inteiro, isso aqui é verdade. Tá? Então, se o teste, esse critério, mostra que a diferencial é exata, a função é a potencial f de x com z, ela pode ser encontrada tanto pelo método 1 ou pelo método 2. Tá? Se a volta é verdadeira, sobre algumas hipóteses sobre D, né, a gente vai voltar nesse assunto, né, novo, quando a gente começar a olhar o teorema de
Stokes. Eu vou deixar um exercício. O exercício é o seguinte. Essa diferencial aqui é exata, tá? Se for, vou até pôr a. Se não for, explique. Explique por que não há. Tá? Ok? Bom, isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.